Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Melo, eu sou especialista em investimentos, meu Instagram é @escolhainvestirsemempre, segue lá. E hoje vamos fazer o nosso tradicional giro de notícias, vamos falar um pouquinho sobre o cenário eleitoral que está aí na porta, a eleição está chegando, vamos falar um pouquinho do nosso Show Me the Money tradicional e vou deixar uma surpresinha para o final. Pessoal, estamos vendo um processo de recuperação meio tropicante, né, nas bolsas, mas o fato é o seguinte, pessoal. No dia que saiu a aprovação dos precatórios lá da PEC dos precatórios no Senado, a nossa bolsa teve a maior alta desde maio de 2020. O Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores brasileira, ele subiu 3,66. Isso foi uma alta assim federal, uma alta fortíssima, e justamente porque a ideia agora, pessoal, isso trouxe um otimismo de que o governo não vai ficar estourando absurdamente o teto de gastos, que o orçamento, por mais risco fiscal que a gente tenha, ele começa a ser de alguma forma mais previsível, né? E aí a gente viveu muito um período de incerteza, justamente porque a gente não sabia até onde vai essa situação de estourar o teto, né? Durante muito tempo a âncora que tivemos em relação às finanças era o teto de gastos. E aí, em determinado momento, o nosso querido Paulo Guedes chega e fala que, vamos furar o teto, não vai ter jeito. Aí assustou o mercado, né? Meu Deus, e agora? Né? Onde passa boi, passa boiada. Esse é o ditado que por muito tempo regeu a nossa área fiscal. E aí, o furo efetivo, que era na faixa de 30, 40 bilhões, que poderia chegar até 100 bilhões, isso daí, em números mesmo, não é tão representativo. 100 bilhões no orçamento aí de, 5 trilhões, né? Não é tanto, né? Mas, desculpa, o orçamento de 2 trilhões, né? O PIB são 5 trilhões, 5 a 6 trilhões. Mas, de qualquer forma, esse valor especificamente não era o principal. O principal é o simbólico. Pô, mas vai ficar só nisso? E aí? E na hora que começarem a rever aumentos de categorias, aumentos de servidores públicos, enfim, aumentos de N grupos de trabalhadores e que tem muito lobby, né, para demandar esses aumentos, como é que ia ficar essa situação? Inclusive o Bolsonaro já tinha sinalizado, nosso presidente, que ele queria, com a sobra, uma eventual sobra em relação a esse recurso sendo aprovada a PEC dos precatórios, ele queria fazer aumento de salário para servidores, né? Já deixou claro isso. E aí ficou aquela discussão com o Arthur Lira, presidente da Câmara, vai fazer aumento, não vai? Aí depois falaram que não tinha espaço para dar aumento. Então, essa situação ficou muito esgarçada no mercado. O dólar subiu forte, juros futuros dispararam, e aí agora, com um aparente desfecho, né, já foi aprovado em segunda votação no Senado, vai voltar para a Câmara. Algumas coisas que foram modificadas vão precisar ser novamente aprovadas na Câmara, outras que foram aprovadas como se encontravam, né, em relação à proposta que saiu da Câmara, já vão ser promulgadas. Então o Arthur Lira já declarou que o que foi aprovado no Senado, do jeito que saiu da Câmara, já será promulgado, e aí na sequência eles devem fazer as votações decorrentes das alterações que o Senado fez para aprovar, e aí se for preciso voltar de novo para o Senado, enfim, até que as duas casas aprovem em definitivo para sair então essa mudança na Constituição. Então, isso animou muito o mercado, isso trouxe um alívio. Importante destacar o que está acontecendo também em termos de burburinho, de bastidores no mercado. A gente viu, pessoal, a inflação e o IPCA ser divulgado acima do consenso, né? Veio 1,17, o consenso estava na faixa de 1,12, se não me engano, e mesmo assim, mesmo tendo vindo pior do que a expectativa, os juros futuros não subiram depois dessa notícia. Talvez porque não tenha sido tanto a mais, né, em relação ao que estava de expectativa, ou talvez porque a curva já tinha esgarçado muito, né? A curva de juros futuros já tinha subido muito, já estava muito estressada. Hoje a gente está vendo um forte fechamento de curva, as NTNBs caindo bastante a rentabilidade, então a gente acha que já o pior nesse sentido já teria passado, né? O momento de maior estresse nos juros já teria passado, então agora talvez a gente veja um certo processo de tranquilização ali na curva de juros. O câmbio, que também veio subindo muito forte, veio, né, dando muitas pauladas aí para cima, agora
Agora a gente já vê começando a se estabilizar ali perto de 5,68, né, 5,67, querendo buscar ali o 5,65. Se você olhar pela parte gráfica, a gente já vê uma linha ali que se desenha de tendência mirando perto do 5,60. Se a gente tiver uma aprovação mais tranquila, né, do orçamento, enfim, dessa questão, fechar o ano, né, em relação às aprovações tributárias, né, e orçamentárias, a gente pode querer sonhar ali com o dólar voltando a 5,55, quem sabe até 5,50. O natural do dólar seria cair, pessoal. O dólar está muito, muito sobrevalorizado, já tem bastante tempo. Se a gente roda qualquer modelo econômico, né, a gente fala muito com os analistas, eles falam isso, que por qualquer modelo econômico que se você calcule, a gente já vê que o dólar está sobrevalorizado há muito tempo. Então, o que a gente interpreta é justamente uma questão associada ao risco político, né, ao risco do governo fazer algum nível de populismo, né? Agora, a gente já está em dezembro, pessoal. Daqui a menos de 3 semanas aí mais ou menos, já estaremos no ano eleitoral e aí várias restrições em relação à alteração de Constituição, alteração de gastos, enfim, vão se impor justamente pela questão de estar no ano eleitoral. Então a janela para fazer muito populismo está se fechando. Isso de uma certa forma o mercado enxerga como positivo, né? Então a gente começa a enxergar um cenário do que vai ser o ano que vem, já em relação a essa questão orçamentária. Então a gente já imagina, inclusive, que a grande discussão, né? Vai ter recessão, vai ter crescimento. Tivemos o Brasil entrando em recessão técnica depois de 2 trimestres de queda. Agora, vale destacar, a gente vê a comparação do último trimestre com o penúltimo. Foi uma queda de 0,1%. Tudo bem, é um percentual pequeno, que representa bilhões, né? Se a gente for colocar na conta ali do PIB, mas ao mesmo tempo a gente vem de uma base forte. Pô. A economia vai crescer 5% praticamente esse ano. Então, entre trimestres ali já vinha de uma retomada bem forte. Agora, temos casas dizendo que acham que vai ter recessão ano que vem, que acham que a economia vai andar, né, de lado, vai zerar, e alguns que colocam um crescimento modesto, né? A gente viu o Focus, o relatório Focus, que traz a média do consenso do mercado, reduzindo em todas as publicações, né, reduzindo a expectativa de alta do PIB. A XP acabou de divulgar que acha que vai ter crescimento zero ano que vem. Eles estavam com 0,5 de crescimento, agora baixaram para 0, dado um ano muito desafiador, né? Então, a gente... E assim, é uma coisa que está super difícil de enxergar, tá, pessoal? Porque tem gente que olha pelo lado mais positivo, tem gente que olha pelo lado mais negativo, então tá bem difícil de acertar, né? Quem acertar isso talvez esteja acertando mais no chute do que no fundamento efetivo, mas do lado do governo, o Paulo Guedes coloca que isso não vai acontecer, que a gente vai ter crescimento ano que vem, que ele vê os dados, né? A arrecadação aumentou muito, tivemos recorde de arrecadação, né? A maior arrecadação da história do Brasil. Então, poxa, do lado mais da economia real, a gente vê as empresas tendo lucros, as empresas crescendo seus lucros, das empresas do Ibovespa, a grande maioria teve crescimento dos resultados, né? Teve lucros bem positivos. Então a gente já vê a retomada dando efeito, né? A gente esperava muito essa retomada mais forte com a vacinação. Hoje o Brasil já é destaque mundial em vacinação, e isso é muito curioso, pessoal. Por quê? Porque a gente já ultrapassou países como a Alemanha, como os Estados Unidos, em quantidade de vacinados, em percentual da população vacinada. Mas por que isso? Porque está faltando vacina nesses países? Não, de jeito nenhum. Porque aqui nós gostamos de vacina, graças a Deus. Aqui o pessoal se permite vacinar. Lá agora, a dificuldade é conseguir que as pessoas aceitem vacinar, né? Então, é muito curioso isso, que países extremamente desenvolvidos, né, que têm um nível educacional, um nível cultural altíssimo, ainda existe esse movimento anti-vaxxer, né, as pessoas querendo rejeitar as vacinas. Poxa, as vacinas salvam vidas há muito, muito, muito tempo. Então é muito difícil compreender isso. Mas isso é fato. E agora falando um pouquinho do Omicron, né, aquela variante que foi descoberta na África do Sul e que está se mostrando muito mais transmissível até do que a variante Delta. Agora, ainda, graças a Deus, não tivemos nenhum caso de morte anunciado em relação ao Omicron, né? E, ao mesmo tempo, também não temos ainda dados conclusivos em relação à efetividade das vacinas com relação a essa variante. Mas, do que eu li, né, do que eu venho buscando, a notícia é acalmadora, assim. A gente acha que, né, a grande maioria dos
pesquisadores, enfim, dos médicos, infectologistas, né, têm colocado de que acham que as vacinas vão ter algum nível de proteção, né? Ainda não dá para garantir, mas quem está vacinado parece que está tendo sintomas muito leves, né? A gente teve alguns casos de pessoas que chegaram nos seus países e que levaram o Omicron, né? Nos Estados Unidos já teve, no Brasil já tivemos, e aí desses cases que foram divulgados eram pessoas vacinadas e que até agora só apresentaram sintomas leves, né? No dia que chegou o Omicron lá nos Estados Unidos, a bolsa caiu imediatamente, né? Então, os especuladores eles estão muito atentos ao noticiário, qualquer notícia que possa ser avaliada como muito ruim ou como muito periclitante assim em relação à saúde, o pessoal vai querer especular em cima, vai querer jogar o mercado para baixo e as pessoas acabam respondendo a isso, né, com medo. Então, a estratégia de apostar no medo, né, de jogar para baixo a bolsa quando vem notícias ruins, tem sido muito frutífera, né, para quem está fazendo isso. Então os especuladores estão ganhando muito dinheiro esses anos, se alimentando do medo das pessoas. Então é importante, pessoal, tomar muito cuidado com isso, não se deixar levar pelo medo, tomar decisões racionais, estudar bastante, ter bastante clareza do que você está fazendo, né, bastante calma, bastante convicção nos seus estudos, né, nas suas decisões financeiras, tá bom? Bom, em relação à eleição, pessoal, o que a gente está vendo? Pessoal, Sérgio Moro cada dia mais forte na terceira via. Agora ele está fazendo o lançamento do seu livro, onde ele defende o legado da Lava Jato, onde ele fala das traições que ele sente que sofreu do governo Bolsonaro, né, das humilhações que ele sofreu em relação a ter que engolir algumas indicações, aceitar demissões de indicados seus lá para a Polícia Federal e para outros órgãos, né? Então, é um processo que deixou mágoas, né, entre o Bolsonaro e o Moro. Vai ser muito interessante ver um debate com o Moro, Bolsonaro e Lula, né? Meu Deus, o que vai ser isso, pessoal? Vai ser melhor que novela, né? Imagine, mas eu mandei te prender. Ah, mas você é um juiz de merda. Você, foi imparcial, não sei o quê. Ah, você exigiu que eu te desse vaga no Supremo. Isso é mentira, isso é mentira. Vamos ter que chamar o Ratinho para ser o apresentador dos debates da eleição que vem, né? Então vai ser um negócio assim sensacional, para dizer o mínimo, né? Então, o Sérgio Moro tá lançando o seu livro, tá realmente muito forte na mídia, né? Tá crescendo muito, então, em termos de visibilidade. Ele que estava jogando parado e já tinha resultados bons nas pesquisas, né? Agora parece que começa a deslanchar a sua campanha. A gente viu o Lula, pessoal, o Lula batendo mais recordes, foi no podcast Podpah, atualmente o maior podcast do Brasil, né, bateu aí recordes e, poxa, já tem 5 milhões de visualizações, pessoal, não deu nem 16 horas que o Lula foi lá no Podpah. E olha só que interessante, ele enalteceu muito, ele bateu muito forte o seu histórico na educação, falou da construção de universidades, de que quando ele entrou no governo tinha 3 milhões de universitários no Brasil e quando ele saiu tinha 8 milhões, falou do ProUni, falou das escolas técnicas. Agora olha que curioso, pessoal, queria puxar um dedinho de prosa aqui, um parênteses em relação a isso. O nosso ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque, que criou o Bolsa Família, né, que chamava primeiramente Bolsa Escola, e a ideia era premiar os pais que deixassem, né, os seus filhos na escola, principalmente as pessoas mais necessitadas, né, que dificilmente teriam disponibilidade de deixar os filhos na escola, precisavam pegar os filhos para ajudar a trabalhar, para alimentar suas famílias. O Cristóvão, atento a isso, pensou, a gente precisa pagar para esse povo para eles terem condição de deixar os filhos estudar, porque é só com o estudo que os filhos vão poder escapar esse ciclo, né, de trabalho que remunera mal, de condições ruins de vida. Então ele criou o Bolsa Escola. Aí o PT gostou da ideia e ampliou e transformou no Bolsa Família, programa extremamente premiado no mundo inteiro. E aí agora até atualmente, justamente essa discussão da PEC dos precatórios foi para criar o Auxílio Brasil, que foi o programa que substituiu o Bolsa Família. Então, o Cristóvão, né, que foi o grande mentor intelectual dessa ideia, que foi, mudou o Brasil, ele deu uma declaração que, bateu forte na questão política do Lula. O Lula, pessoal, por que ele falou tanto de universidade? Por que ele falou tanto do ProUni? Por que ele falou tanto de escola técnica? Porque todas essas pessoas envolvidas nisso, pessoal, ou pelo menos a grande maioria, votam. Todas elas votam, certo? O pessoal da escola técnica tem aí seus 15, 16 anos, já vai acabar votando. Os universitários votam, né? O pessoal do ProUni vota. E por que ele não falou de escola infantil? Por que ele não falou de creche? Por que ele não falou de ensino básico? Né? Por quê? Porque isso não dá voto.
Esse pessoal não vota, as crianças não votam ainda, a escola básica não vota ainda, creche não vota ainda, né? Então fica claro, infelizmente fica claro que o PT e o Lula, ele em relação à educação, é um discurso pronto, é um discurso só para vender a questão política eleitoral, não é um discurso de efetivamente transformar o Brasil, né? Então poxa, me decepcionei muito no governo Lula 2, né? Quando ele em toda a campanha só falou de educação e poxa, a gente não viu isso na prática. Né? Então, infelizmente, o PT teve 13 anos no poder, poderia ter transformado esse país, né, com a educação. Eles podem até defender que fizeram isso, mas não fizeram, pessoal. Infelizmente, não fizeram. A gente ainda tem um déficit terrível de analfabetismo. Como é que pode um país com o tamanho do nosso ter mais de 10 milhões de analfabetos? Aí as pessoas podem falar, mas quem não se alfabetiza é porque não quer, porque não vai atrás de estudar. Mas é nossa obrigação ir atrás dessas pessoas e dar na mãozinha dela, ó, aqui, ó, o ensino na sua casa, do jeito que você quiser, porque você precisa ter acesso a isso, né? Então, pessoal, a educação é a única bandeira que ninguém pode titubear. Tem que ser a bandeira principal de qualquer país, porque é só a educação que transforma, só a educação que vai levar a crescimento e desenvolvimento para todo mundo. Então, ficou claro para mim que o Lula vai vir candidato, né, pelo que ele falou ali no podcast, e que ele vai usar o discurso antigo. Ele não está mudando uma vírgula em relação ao discurso, pelo menos no quesito educação. Então, as apostas são, né, de todos os analistas políticos que eu leio, que ele está batendo teto agora nas pesquisas e que daqui em diante, à medida que ele ganhe, né, mais os holofotes, né, agora está jogando meio parado também, mas à medida que ele comece a fazer campanha e que sejam relembrados, né, os podres do PT, a sujeira do mensalão, do petrolão, as delações premiadas, as centenas de executivos que disseram que fizeram suborno a pessoas ligadas ao PT e ao Partido dos Trabalhadores, na hora que isso voltar à tona, né, que a gente destampar ali a panela para enxergar isso, que ele vai cair nas pesquisas. Isso é a grande aposta. E por outro lado, do lado do Sérgio Moro, o que se aposta muito é isso, que na hora que bater forte ali o escrutínio, né, da campanha eleitoral, que as vitórias dele em relação ao combate à corrupção, as vitórias do Brasil, né, em relação ao combate à corrupção, de ver bilionários indo preso, né, de ver grandes empresários, né, indo preso, de ver empresários abrindo a boca para falar sobre a sua relação suja com políticos, né, na hora que isso surgir, que o Moro possa crescer, né, justamente em função disso. Agora o Moro está sendo visto também como aquele candidato de uma nota só, né? Aquele cara que só fala de combate à corrupção. E esse ano não é isso que é a preocupação número 1. Esse ano a preocupação número 1 das pessoas é inflação, é desigualdade, é desemprego, é saúde, né? Em 2018, quando o Bolsonaro foi eleito, a principal preocupação, pessoal, era a corrupção. Era número 1 nas pesquisas, né? Por quê? Porque estava toda hora na mídia, né? O Petrolão estava a todo vapor, né? Os julgamentos, enfim, a investigação. Então, agora, voltando aqui, né? E o Dória? Dória ganhou as primárias, né? Infelizmente ganhou aí do nosso governador aqui, Eduardo Leite, e agora vai ser o candidato do PSDB. Já está fazendo costuras de apoio, conseguiu o apoio do Datena lá em São Paulo, que deve sair para o Senado, né? E assim, Dória criticando muito esse flerte aí do Geraldo Alckmin com o Lula, que é um negócio muito escalafobético, né? Caramba, o Geraldo Alckmin que foi contra o Lula, né? Que falou horrores do PT, querendo se associar. Meu Deus, assim, é para morrer, né? E aí, então o Dória tá buscando esses apoios aí, tá correndo muito por fora, né? Embora ele teria tudo para ser um candidato fortíssimo, ele tá com uma rejeição muito alta. Essa situação dele de ser muito playboyzinho, pô, tava no interior do sertão lá, perguntando quem aí já foi em Dubai. Nossa senhora, pegou muito mal, né? Que coisa horrível. Então, ele precisa descer um pouco do salto, né? E entender que o Brasil é um país pobre, infelizmente. É um país que tem muita necessidade. Estava vendo pesquisa de que 1 em cada 4 brasileiros, pessoal, 25% da nossa população tá na linha da pobreza, né? Então, poxa, é um contingente de pessoas que precisa muito de emprego, precisa muito de educação, e não dá pra gente ficar pousando de playboy numa situação dessas, né?
Bolsonaro, pessoal. Bolsonaro apostando tudo na aprovação do Auxílio Brasil. Essa notícia da aprovação da PEC deu um fôlego para essa situação do auxílio, né? Que, embora tivesse aprovado, não tinha funding, né? Não tinha origem de recursos para poder fazer o pagamento desse benefício. Então agora o Bolsonaro está com todas as suas apostas em cima desse Auxílio Brasil. Está com as apostas também naquela questão dos caminhoneiros, né? Para tentar conter um pouco essa fúria dos caminhoneiros com a alta da gasolina. A gente viu uma queda do petróleo, né, quando o Omicron saiu, né, essa nova variante na África do Sul, o petróleo despencou, estava na faixa de $84, chegou na faixa de 68, 69, agora está 71, 72, então deu uma boa queda, e a gente ainda não viu a gasolina recuando tanto, né, o pessoal que fala, não, porque a gasolina no Brasil é preço internacional, quando sobe lá fora tem que subir aqui dentro. Pô, e quando cai lá fora? Por que não caiu aqui imediatamente, igual quando eles sobem, né? Então essa é a pergunta que muita gente se faz. E, de novo, Bolsonaro vai tentar dizer que fez muita coisa boa em termos de reformas, mas efetivamente praticamente só teve a reforma da Previdência, né? Teve aquela questão ligada a facilitar empresas, né? Ele chama de liberdade econômica, mas de fato mesmo, a única reforma que ele conseguiu passar foi a da Previdência, né? Que impactou muito, né? Que foi muito estruturante. De resto, assim, a gente não viu nada que foi divisor de águas. A gente viu foi muito o Paulo Guedes perdendo um pouco a moral, né? Ficou totalmente desacreditado, porque não conseguiu vender nenhuma estatal, não conseguiu... até o próprio Correio, que ele falou tanto que ia vender, a gente não viu ele conseguir tirar do papel essa ideia. Então, o discurso da questão econômica vai ser muito, assim, vitrine, né? Eles vão jogar muita pedra em relação ao desempenho econômico do Bolsonaro, inflação altíssima, né? Inflação de 2 dígitos. Então, Bolsonaro, ele tá um pouco nas cordas, né? E ele tá apostando tudo nessa reeleição. Por quê? Porque se ele perde, tem um caminhão de processo em cima dele, de coisas de antes da presidência e coisas durante a presidência, né? Então, ele vai ter problemas aí com a justiça, provavelmente. Então, para se blindar, tá apostando tudo nessa reeleição. Bom, e vamos falar do show me the money, né? Vamos falar daquelas empresas, aquele momento, aquele setor que pode trazer promessas boas aí pra gente. E lembrando o nosso disclaimer sempre, não é uma indicação de investimento, tá, pessoal? A ideia é só fazer um debate didático aqui para ajudar no aprendizado das pessoas. Bom, pessoal, Vale, nossa querida Vale, o minério acordou, depois de ter feito mínima ali na faixa de 63, 64 reais, Vale disparou, já chegou a 74 de volta, agora deu uma realizadazinha e ele tá oscilando nessa faixa de 71, 72 reais. Petrobras não para de subir, mesmo o petróleo tendo tido essa queda, a Petro batendo recordes, né, subindo muito forte, né, ela anunciou dividendo muito grande, e aí mesmo depois da queda do valor, assim pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês, quando uma empresa anuncia um dividendo, existe um negócio que chama DataX, que é a data seguinte ao dia de quem tem direito ao dividendo. O dia final para você ter direito ao dividendo é chamado de DataCom. E no dia seguinte é a DataX. Então, a partir daquele dia, quem comprar não vai ter mais direito ao dividendo divulgado. Então, a gente viu que mesmo com o ajuste que acontece nas ações no dia seguinte, na DataX, né? Então, na DataX, o valor da ação ele é descontado imediatamente do valor do dividendo, porque o dividendo ele está dentro da empresa, dentro do caixa da empresa, então ele faz parte do valor da empresa. E aí, quando a empresa anuncia e perde esse período, né, entra na DataX, esse valor do dividendo que vai sair de dentro do caixa é descontado do valor da ação da empresa. E mesmo com esse desconto, a empresa, o valor da ação ajustou e ela já recuperou, já está praticamente no valor que estava antes da DataX, né? Então olha que doideira, olha a força que está mostrando a nossa Petrobras, está crescendo muito, mesmo com o petróleo já dando essas realizadas, a Petrobras segue crescendo e com lucros incríveis e não é à toa, né? Olha o preço da gasolina como é que tá, né? E o próprio presidente reclamando desses lucros bilionários da Petrobras, né? Olha que doideira. E pessoal, o patinho feio do ano, o setor de varejo começa a mostrar alguma recuperação. Teve resultados muito bons aí na Black Friday. Tá chegando o Natal, que também é uma ótima data, né? As festas de fim de ano são datas muito boas para o nosso varejo. Então, poxa, Magazine Luiza, Via Varejo, Lojas Americanas, várias empresas aí extremamente
extremamente descontadas, pessoal. Muito, muito, muito baratas. Claro, a gente não sabe até que ponto a inflação, o desemprego e os juros altos vão acabar contendo o lucro dessas empresas. Mas é fato que elas estão muito descontadas. Então, para quem acredita na força do varejo, tem oportunidade. E a gente vê que no ano que vem, quem tiver estômago, quem quiser comprar agora e tiver estômago, ultrapassar esse deserto ali da eleição em 2023, pode colher frutos porque está comprando num preço muito descontado. E de novo, isso não é uma indicação de investimento. Bom, pessoal, queria falar uma notícia para vocês. Hoje vai ser o nosso último programa do ano, então eu queria agradecer muito a todos vocês que vêm interagindo com a gente, que vêm acompanhando o programa. Queria fazer um agradecimento especial à nossa equipe, queria agradecer ao Alan, o Bruno, o nosso diretor Glacir, né, todo o nosso time que faz o nosso programa acontecer. É uma felicidade muito grande trabalhar aqui com eles, trabalhar aqui junto com vocês. Então, poxa, Alan, Bruno, Glacir, todo mundo, muito obrigado. Muito obrigado por estarmos juntos, né, pela nossa parceria e por a gente estar conseguindo entregar esse programa para vocês, que é o principal, né? Então, poxa, é uma felicidade muito grande fazer isso aqui acontecer e agradeço demais todos os feedbacks, todas as mensagens de carinho que vocês têm me mandado, tá joia? Então, agora a gente se vê no ano que vem. Tomara que todo mundo se cuide bastante até lá. Tomara que no primeiro programa do ano que vem eu já venha falando que estamos 100% vacinados e que a Covid acabou, né? E ao mesmo tempo que a gente vê uma recuperação forte do emprego, né? Uma recuperação da nossa economia, da distribuição de renda e que a gente veja um controle da inflação e uma redução da taxa de juros que subiu demais. Taxa de juros altas estrangula um país, tá joia? Então, fiquem com Deus, se cuidem e até o ano que vem. Tudo de bom para vocês. Tchau!